que não sabe aproveitar as oportunidades que lhe é dada. Hoje nós estávamos ali em casa, e geralmente o fim de semana é bem corrido. A gente tem uma família, não é tão grande como a da irmã Nilza, né? Mas está chegando lá, estou correndo para alcançar ela. 4 filhos e uma netinha e alguns amigos. E hoje um amigo nosso foi em casa, e esse nosso amigo, ele andou um tempo afastado do caminho do Senhor. Mas desde o dia que esse amigo voltou para Cristo, ele tem remido o tempo dele de uma forma gloriosa, pastor. Aproveitado a oportunidade. E Raimundo trabalha num posto de gasolina como guarda, como vigia, e trabalha à noite. Então geralmente à noite não dá para ele ir para o culto, porque ele entra às 7, 8 horas da noite, e é a hora que os cultos em São Paulo estão começando, de semana 8 horas, porque não tem como por causa das conduções. E esses dias ele disse que chegou 7, 8 horas da manhã, dormiu um pouquinho, porque trabalha todos os dias, e disse que sentiu um desejo, a alma dele estava anelante por um culto. Pôs a Bíblia debaixo do braço e estava saindo, e alguns amigos que viram ele sair, disse: onde tu vai? Ele disse: eu vou procurar uma igreja para mim orar e dar glória a Deus. Pastor, ele disse que andou e não achou uma igreja. Ele disse: irmã, naquele tempo que a gente ia no ciclo de oração, você podia escolher qual ciclo de oração você ia. E hoje eu andei, não achei uma igreja aberta. E não sabe o que é isso? O diabo sabe que se o crente não buscar, se o crente não orar, se o crente não pisar na presença de Deus, ele dorme. E ele está pondo muito crente para dormir. Há ministérios que já fechou o trabalho de oração, não tem mais oração. Mas aonde é que a gente renova nossas forças? Aonde é que nós renova a nossa carisma para com Deus, se não é na casa dele? Aproveitando o tempo, remindo o tempo, porque os dias são maus. E quando ele fala não andei como os necios, eu lembro das 5 loucas de Mateus capítulo 25. A Bíblia vai dizer que eram 10 virgens, mas 5 delas eram o quê? Loucas, nécias. A Bíblia diz que elas estão prontas esperando o noivo para o seu cortejo. E a Bíblia diz que dá um certo horário, todas adormecem. Ou você vai ver ele dizer: e tratando o esposo, Mateus 25, versículo 10, e tratando o esposo, tosquerejaram todas e adormeceram. Diga para o teu irmão: tosquerejar até pode, mas não se deixe ser dominado pelo sono. A Bíblia diz que elas dormiram, mas à meia-noite ouve-se um grito: eis o noivo, sai-lhes ao encontro. A Bíblia diz que todas as 10 se levantam, mas a Bíblia diz que as prudentes passam a mão na sua lamparina e na sua reserva. A Bíblia diz que quando então elas se preparam, se ataviam para ir ao encontro do noivo, as nécias, aquelas que não dão valor ao culto de oração, que não dão valor ao culto de escola dominical, que não dão valor ao culto de ensinamento de doutrina na igreja. Sabe por quê? Ela prefere assistir o Vale a Pena de novo. Ela prefere ficar vendo o Domingão do Faustão. Aí a Bíblia diz que quando as prudentes passam a mão na lamparina e passam a mão na sua reserva, as loucas batem no ombro das prudentes e falam: ei, dê-nos um pouco do teu azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Dê-nos um pouco do teu azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Irmão, a Bíblia diz que Deus fará juízo primeiramente pela casa dele. Não adianta você falar que tentou se você não tentou. A Deus ninguém engana. Aquelas virgens prudentes, talvez aos olhos
elas teriam que usar o azeite que estava na reserva. Agora elas olham para a boca e dizem: vai ao que vende e compra, porque nós não podemos dar, senão as nossas lâmpadas também se apagarão. A Bíblia diz que as prudentes caminham rumo ao encontro do noivo, as loucas voltam para trás para comprar, porque ainda vendia. E o que tem de crente que vai ficar aqui na grande tribulação não é brincadeira. Vai ter que pagar um preço caro. Vai ter que pagar preço de sangue para encher a lamparina e a reserva. Porque quando teve tempo não soube remir, não soube aproveitar. Mas o Senhor disse aqui nessa noite que Ele não vai quebrar a cana trilhada, mas Ele vai restaurar. Ele não vai apagar o pavio que fumega, mas Ele vai voltar a acender. Tem azeite aqui hoje, aproveita, enche a tua lamparina, enche a tua reserva. O que a Bíblia vai dizer? Elas até conseguiram comprar, mas quando ela chegou, as portas estavam fechadas. Vende prudentemente como mandai. Os dias são maus. Quantas vezes o Espírito Santo tem nos chamado à oração, nos chamado a aquecer nosso coração na presença dEle, e temos negligenciado esse tempo, e temos dado vazão ao sono da indolência. Não vou não, eu estou cansado, hoje eu não posso, hoje eu não quero. O perigo do sono, irmãos, a Bíblia vai dizer em Juízes capítulo 13, começa lá no capítulo 7, 8 e 9 de Juízes, falando acerca de Sansão, aquele homem que foi designado por Deus, separado por Deus, nazireu de Deus, a sua mãe, esposa de Manoá. Quando então o anjo aparece e diz para ela: olha, você não vai poder tocar em coisa imunda, você não vai poder beber bebida forte, porque o que está sendo gerado dentro de ti é nazireu de Deus, separado. Era o que Paulo estava tentando falar para os Efésios. Ora, no novo tempo vocês podiam fazer, vocês podiam tocar, mas agora não, vocês são separados, consagrados a Deus. E a Bíblia diz que Sansão brinca com o pecado nenhuma, nem duas, nem três vezes. Toca no que não era para ser tocado, come aquilo que não era para comer, entra onde não era para entrar. E quantos têm entrado e dado uma espiadinha? Cuidado que isso vicia. Jesus está dizendo para você: desperta. Ele está pegando no teu ombro hoje, ontem, dizendo: ei, desperta, acorda, acorda, levanta de dentre os mortos, porque Cristo quer te esclarecer algumas coisas. O negócio é tão sério. Há quem pense que Deus é só amor, mas Ele é justiça. Havia restrições para que Sansão não tivesse nele a presença do Espírito Santo, a sua força. Ele tinha que obedecer algumas restrições, e a Bíblia vai dizer que ele foi quebrando uma por uma. Tocou em coisa morta, deitou com prostituta, foi tantas coisas, mas o Espírito Santo ainda estava lá, pastor. A Bíblia diz que quando ele encontra com Dalila, ele já tinha passado pelaquela esposa da família dos filisteus, ele já tinha passado pela prostituta, e agora ele encontra Dalila. E a Bíblia diz que o seu coração enamora, se apaixona por essa mulher. E a Bíblia diz que os filisteus procuram Dalila e diz: olha, nós vamos te dar um dinheiro, um valor, para você descobrir aonde reside a força desse camarada. Sansão era forte demais. O Espírito Santo era com ele. Com uma queixada de jumento ele matou mais de 1000 homens. E a Bíblia vai dizer que quando ele chega com Dalila, e ela doida pelo preço que havia sido lhe oferecido, ela começa então a instigar Sansão: conta para mim, aonde reside a tua força? Por que você é tão forte? Por que você é tão poderoso? O que se deve fazer para acabar com essa tua força? E ele brinca 1, 2, 3 vezes: olha, amarra-me com cordas novas, faz 7 tranças,
Sansão e gritava: Sansão, os filisteus vêm aí. A Bíblia diz que Sansão se levantava do seu sono. Olha o perigo do sono. Se levantava do seu sono e acabava com todos aqueles que vinham contra ele. Mas a Bíblia diz que na última vez, irmãos, olha o perigo. Não é à toa que Paulo está dizendo: desperta, você está correndo perigo. Deus nos trouxe aqui nessa noite para te dizer: ou você desperta ou você vai sofrer amargamente. Você sabe o fim de Sansão? A Bíblia diz que quando então ele fala para que ela, um dia ela chora muito e diz: você não me ama, você já me enganou por 3 vezes, todas as vezes você me conta uma coisa e nada é verdade. E a Bíblia diz que aquele choro, aquela lágrima consegue convencer a Sansão. E ele diz: sabe o que acontece comigo? Existem umas restrições para que eu mantenha essa força. Eu sou nazireu de Deus, separado, consagrado. E há uma ordenança de Deus sobre a minha vida, especificamente sobre o meu cabelo, que sobre o meu cabelo nunca passe uma navalha. Nesse dia, irmãos, ela acreditou que era verdade. A Bíblia diz que Dalila fez Sansão dormir sobre os seus joelhos. Então ela não fez dormir sobre os seus joelhos e chamou um homem e raspou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. Imagina comigo que sono foi esse, que ela chama um homem, rapa a cabeça. Eu sei que por mais que você durma dentro da tua casa, algum movimento estranho, ou talvez não com movimento, mas se alguém te tocar, você vai acordar, você vai despertar. Mas a Bíblia diz que Dalila fez Sansão dormir sobre os seus joelhos. Ele já estava dominado pelo pecado. E olha que Deus está dizendo aqui nessa noite: tem pessoas que já estão dominadas, mas hoje Ele me trouxe aqui para quebrar o laço da tua vida. Ele me trouxe aqui para dizer para você: vem para a luz, sai das trevas, vem para a luz, vem para a luz, que Ele quer te esclarecer algumas coisas. E a Bíblia diz que aquele homem rapa a cabeça de Sansão. E quando ela consegue então rapar a cabeça, a Bíblia diz que ela grita: Sansão, os filisteus vêm aí. E sabe o que a Bíblia diz? Que ele se despertou do seu sono e pensou que seria como das outras vezes. Tem tanta gente acostumada com pecar, que ele pecou hoje, fez ontem, não aconteceu nada, Deus me puniu, não aconteceu nada, mas olha, Deus é tão misericordioso que Ele está dizendo: filho, eu te amo tanto que eu estou te dando mais uma chance, estou te dando mais uma oportunidade. Não deixe o diabo vazar os teus olhos, não deixe o diabo te matar. É por isso que eu te trouxe aqui nessa noite: desperta, desperta, desperta do que dorme. A Bíblia vai dizer que ela grita. Então ele se levantou, pensou que seria como das outras vezes, mas aí a Bíblia é tão maravilhosa em dizer que o Espírito de Deus já havia se retirado de Sansão. O que Paulo estava dizendo aos eles aqui era para que eles se despertassem, antes que eles perdessem o que era de mais precioso, que era a presença do Espírito Santo. Você vai ver que ele faz menção aqui dos dons: praticar o amor, andar em amor, não em torpeza, nem parvice, nem chocarrices, nem convém antes aos santos falar, mas em ações de graça. A Bíblia diz que quando Sansão levanta, ele pensa que seria como das outras vezes, estava acostumado com o pecado, mas a Bíblia diz que o Espírito já havia se retirado dele. Eu quero te trazer uma responsabilidade aqui. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 3, ele vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo. E eu quero te perguntar: o Espírito Santo tem se sentido à vontade dentro da tua casa? O Espírito Santo tem se sentido à vontade, ou ele tem estado incomodado com alguma coisa
não pense que ele vai fazer alvoroço. Ele vai chegar e vai dizer: estou indo, viu? Não volto mais. Ele vai sair caladinho. E quando você procurar, ele não vai mais estar aí. A Bíblia diz que Sansão levantou, procurou força nele, não achou. E a Bíblia diz que os filisteus vieram, vazaram os seus olhos, furou os seus 2 olhos e levou Sansão para servir de palhaço, para alegrar os filisteus, girando uma pedra de moinho. A Bíblia não diz quanto tempo, mas isso não durou um dia nem 2, foi anos, servindo de palhaço para os filisteus. Mas como eu disse aqui, que Deus é aquele que restaura. Deus é o Deus da segunda oportunidade. É por isso que Ele tem trazido essa palavra ao meu, ao teu coração, em milhões de igrejas por aí afora no mundo, dizendo: desperta tu que dorme, desperta tu que dorme, acorda, levanta, porque eu quero te esclarecer algumas coisas. E a Bíblia diz que quando Sansão está ali, irmãos, naquele moinho, ele ora, ele se arrepende, ele pede perdão. E o que é que Deus vê em Sansão? Um pavio fumegando, um pavio que não havia se apagado totalmente, havia pecado. Mas o salmista Davi, lá no Salmo 51, ele pecou, ele fez o que desagradava a Deus. Mas quando ele viu que ele tinha prevaricado contra Deus, ele disse: Senhor, uma coisa eu te peço, tira o meu reino, tira a minha riqueza, mas não retire de mim o teu Espírito. Davi estava preparado para perder tudo, menos a presença de Deus. Tem alguém aqui que está valorizando essa presença? Tem alguém aqui que está valorizando a pessoa do Espírito Santo e que vai glorificar Espírito Santo? Diga-se à vontade. É tão sério, irmãos. No Antigo Testamento, o sacerdote ele tinha uma responsabilidade tremenda. Uma vez por ano, apenas uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício a Deus, por ele, pelo pecado dele e pelo pecado do povo. E aí o sacerdote, se entrasse no Santo dos Santos em pecado, ali mesmo ele ficaria. E a Bíblia diz que havia uma ordenança, Moisés deu essa ordenança por intermédio de Deus. Levítico capítulo 6, versículo 13, acerca do altar. E havia uma exigência de Deus, que nesse altar não poderia faltar fogo, tinha que estar constantemente ardendo em fogo. E a Bíblia vai dizer que os sacerdotes trabalhavam em turnos. O sacerdote da manhã tinha por responsabilidade ficar sempre de olho no altar, e quando ele via